Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje é o dia do Senhor, né? O Wesley já está aí, bem-vindo, Wesley, Deus abençoe. Nós vamos dar continuação a como conhecer o Senhor e servi-lo, né? É muito interessante pensarmos e nos preocuparmos, né? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 13, no versículo 5, né? Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. E depois conclui dizendo, se não é que já estáis reprovados. Basta dizer que é cristão ou crente. Tem que ser de fato. E isso não é só com as palavras, mas com a vida, não é? E com tudo mais que você faça, nós façamos, amém? Vamos orar. Pai Celeste, te agradecemos a noite de paz que nos concedestes, um novo dia que o Senhor nos concede. A tua palavra diz, este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos e regozijemos-nos dele. Dá-te, peço, Pai, sabedoria no que ouvimos, no que falamos, no que fazemos, para em tudo buscarmos
te agradar e fazer a tua vontade. Abençoe o nosso caderno de oração com todos os seus pedidos. Também abençoa, Pai, aqueles que vão estar nos acompanhando. Se alguém colocar um pedido de oração, uma necessidade, Pai, quero já orar pela nossa irmã Lourdes Thierry, que ainda está internada se tratando. Abençoa a família dela, Elza e todos mais. Estivemos ontem com ela ali no hospital geral de São Mateus. Como foi importante aquela visita, Pai, porque é bom visitarmos os enfermos quando eles estão ausentes e sabermos também por que estão ausentes. Pai, assim entregamos nas tuas mãos esta escola, capacita-me para ministrá-la, prepara os teus filhos para receber a tua instrução, Pai, que em tudo o teu nome seja glorificado, o teu povo edificado e abençoado. Assim eu oro já agradecido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, vamos louvar o Senhor com o cântico 545 do cantor cristão. Amém? Abra o seu cantor aí agora e vamos adorar o Senhor com este louvor. 545 do cantor cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos lá? Vamos, jovens alunos, à escola, a palavra de Deus estudar, pois as novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, à escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre no estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Ó, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém. Bem-vindo todos que estão conosco nessa escola. Amém, queridos. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, louvar o seu santo e bendito nome. Amém. E nós agora vamos estar lendo os textos básicos e também devocional da nossa lição. Como você tem acompanhado, o nosso tema, o nosso assunto é como conhecer o Senhor e servi-lo. Obviamente que essa aula, e nós estamos tirando da nossa revista número 19 da Georbe, que você consegue adquiri-la em nosso escritório com a nossa irmã Rosângela, não é? E então, qualquer coisa, nós sempre abrimos essa escola mostrando a vocês a revista, dando para vocês os temas. E os temas são, primeiro é o estudo sobre angelologia, como conhecer, né, e entender os anjos, não é? Qual a missão deles, quem eles são, como eles foram criados. Obviamente que os anjos não foram criados como nós, seres humanos. Nós fomos criados para habitar o planeta Terra. Os anjos foram criados para habitar o universo todo a serviço do nosso Pai.
E nós estamos aqui a serviço dele também numa missão terrena. E ele nos deu dentro dessa atmosfera para vivermos, servi-lo, conhecer sua vontade e, sobretudo, tornar o Senhor conhecido. Amém? Então nós vamos começar lendo o texto básico da nossa lição. Está no livro de 1 João, capítulo 2, é a carta de João, né? 1 João 2, do verso 3 ao verso 6. Vamos ler. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Olha como é que começa esse texto básico. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aqui já é uma condicional que mostra que não basta você dizer que conhece, não é? Você tem que mostrar obedecendo a sua palavra. Vamos ao verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Irmãos, aqui é muito sério, né? Eu já estou fazendo uma reflexão que eu quero exatamente estar nessa aula trazendo bastante esclarecimento para você. Então, se você diz que conhece o Senhor, os mandamentos, os ensinamentos dele tem que estar presente na sua vida, não é? Então vamos continuar. O verso 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Mas olha o 6 como é que fecha. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. É o verso 6 que está aí. Então você conhece o Senhor? Quem é o Senhor para você? Mas você não basta dizer que o conhece. Você vai mostrar que o conhece se você vive de acordo com os ensinamentos da santa palavra de Deus na sua vida. Se a Bíblia diz que o segundo maior mandamento da lei de Deus é amar o próximo como a si mesmo, não basta você dizer que ama, você tem que mostrar que ama. Se a palavra de Deus diz, sede santo, porque o vosso Pai Celestial é santo, então você tem que ser um homem separado do mundo. O mundo jaz no maligno. E o que o maligno veio fazer neste mundo? Olha, roubar, matar e destruir. Ora, se você está no reino de Deus, primeiro você vai andar como ele andou. Segundo, você vai ter uma vida de acordo com os ensinamentos que ele deixou. Por que os ensinamentos de Deus? É para que nós vejamos o mundo, as estratégias satânicas que é separar a criatura do Criador. Foi o que ele fez lá no Jardim do Éden. Mas como é que ele separou a criatura do Criador? Fazendo com que ele tropeçasse no seu mandamento. E Adão tinha um mandamento, não coma desta árvore, não é? Era só esse mandamento que ele tinha, ele quebrou esse mandamento. Nós temos, primeiro o Senhor deu 10 mandamentos, que é chamado decálogo, né? Onde o Senhor deu uma ideia geral do que o homem precisava fazer para viver uma vida separada exatamente daquilo que o mundo vive, daquilo que o mundo ensina. Nós temos que estar muito atento. Você assiste um filme para entretenimento, você vai ver que inserido no contexto desse filme, há muita coisa para você se separar de Deus. Então você tem que ser seletivo. Vou ver, não porei coisa má diante dos meus olhos. Quando a coisa te direcionar para práticas e para coisas que fazem com que o mundo se acomode diante de Deus, você deve se separar. É assim que você deve viver. Então, aqui o verso 6, aquele que afirma que permanece nele, deve de andar como ele andou. Vamos conhecer um pouco o Senhor na leitura devocional, que a leitura devocional está lá em Isaías 42, 1 a 8. Olha como é que o profeta messiânico, segundo os estudiosos, Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Veja o que ele fala em Isaías 42, 1 a 8. Diz assim, o verso 1. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. O que Jesus veio fazer? Buscar e salvar o que se havia perdido. Não é? Deixar os seus ensinamentos,
libertar o povo exatamente da escravidão do pecado. Nós andávamos nas trevas, agora nós estamos na luz. Nós andávamos segundo a influência do mal, agora nós estamos debaixo da influência do bem. Nós estamos vivendo no reino de Deus. Quais são as instruções que nós temos do reino de Deus? Como estamos vivendo? Nós estamos agradando a Deus, agradando a nós mesmos, não é? E fazendo a vontade daquele que vir roubar, matar e destruir. Então continua Isaías falando sobre o Messias. Não gritará, nem clamará, nem ergará voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Agora vamos para o 4. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, as ilhas porão a sua esperança. Vamos para o verso 5. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Vamos para o verso 6. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurarei firme sua mão e o guardarei, e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Olha o que Jesus veio fazer. Agora vem o 7. Para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Antes nós andávamos nas trevas, agora nós estamos na luz. Amém? Vamos para o verso 8, que é o final. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagem o meu louvor. Então, o texto devocional está fazendo uma apresentação, quem é o Senhor. Agora vamos para o nosso versículo áureo da aula, número 12 da nossa revista, da obra da restauração, da Jorbe, né? Está lá, Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará, o seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer o quê? Deus conosco. Então era o Deus, Criador dos céus e da terra, que estava aqui. Não é? Quando aos 25, no dia 25 de dezembro, que o mundo cristão comemora o nascimento de Jesus, infelizmente, Jesus mesmo é muito pouco falado, mas a grande verdade é que é uma data, então vamos parar, vamos meditar, vamos conhecê-lo, que é nosso tema, né? Conhecer para poder servi-lo. Eu quero dar bem-vindo, né, a Isabelle. Deixa eu ver aqui que o nome está aqui. Isabelle, deixa eu melhorar, para eu ver melhor esses nomes que estão nos brindando com a sua presença, não é? Então, é Isabelle Ricarte da Silva. Bem-vindo, querida. Deus te abençoe, é um prazer tê-la conosco nesta manhã. Amém? E que Deus abençoe você grandemente. Amém, queridos? Então, o nosso estudo está versando exatamente sobre como conhecer o Senhor e servi-lo. Quando você quer falar de alguma coisa, você tem que estudar muito o que é, né? Quem criou, por quê, qual é o propósito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isabelle Ricarte da Silva. Um abraço, querida. Eu quero falar um pouquinho sobre algo que o Portal Luterano falou. Ele apresenta Jesus, ó. Deus mesmo apresenta o seu servo a seu povo. No entanto, quem escutou bem terá recebido o contraste estranho e nada comum. Esse servo nos é apresentado como se fosse um rei, um governante com poderes excepcionais. A apresentação é solene, mas o apresentado é um servo, é um servidor, é um criado, é um escravo. Foi o que ele veio fazer, não é? Veio como servo, está lá, Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, qual sendo em forma de Deus,
não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, Jesus se humilhou, tomou a forma de servo, porque quem perdeu, quem deixou de desfrutar da glória de Deus foi o homem, não é? Então ele tinha que se tornar um homem para devolver ao homem a autoridade sobre si e sobre a missão que Deus lhe tinha dado. Rosival Nascimento, a paz do Senhor, querido. Deus abençoe, bem-vindo. Amém? Então Jesus se fez homem, né? Por isso que diz, da semente da mulher vai nascer o que vai esmagar a cabeça. Cabeça quer dizer autoridade, quer dizer, tirou a autoridade de Satanás. Hoje só estão escravizados por Satanás aqueles que ainda não conhecem o Senhor. E a crente que, não obstante estar na igreja, ser batizado, ainda não entendeu quem é o Senhor da vida dele, para que ele possa, revestido dessa informação, também dessa autoridade, porque o Senhor diz, eu lhes darei poder, vocês vão pisar cabeça de serpentes. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, na direção de Deus, ele está revestido do poder de Deus. Para isso ele tem que estar em santidade, ele tem que estar liberto, porque é muito crente que ainda está muito preso às coisas carnais. Não é? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você agora mudou de dono. Satanás o dominava pela mentira, pela ilusão, pela cegueira espiritual, como está lá no 2 Coríntios capítulo 4, né? Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é a imagem da glória de Deus. Então está aí, né? Continuando, né? Como entender uma coisa dessa? A nomeação, a proclamação deste servo do Senhor acontece no momento crítico, no beco sem saída de uma longa história. O povo de Deus, Israel, tinha conhecido muitos e grandes servos. Agora vamos fazer um conhecimento daqueles que vieram e que trabalharam para Deus. No começo temos a figura de um libertador, que foi Moisés, o homem que guiou e conduziu um povo da escravidão e opressão para a terra prometida. A seguir, os juízes assumem a tarefa de manter o povo livre numa terra livre. E um deles seria um dominador, pois todos sabiam, só o Senhor domina sobre o seu povo. Então foram ungidos os reis de Israel. Por fim, durante o reinado brilhante de uns e lamentável de outros, levanta-se as vozes dos profetas. Profetas não são adivinhadores. Sua função em Israel não era o de fazer previsões. Sua mensagem é sempre a palavra de Deus anunciada para dentro de determinado momento. A palavra profética em Israel revelava sempre uma vontade, a vontade de Deus. Por isso mesmo os profetas foram figuras incômodas para o povo, para as autoridades e até para a religião estabelecida, porque não é raro que a palavra de Deus ponha em dúvida justamente as coisas bem arrumadinhas, bem arranjadas, não é? A palavra de Deus, quando é realmente de Deus, costuma levantar as tampas de certas panelas, de certos estojos, de certas consciências, e nem sempre é agradável o cheiro que sai, porque Deus quer nos libertar e a nossa natureza quer nos prender. Seja como for, o povo de Deus conheceu líderes dedicados, líderes fracassados, conheceu pontos altos e derrotas estrondosas, foi fiel, mas também soube ser extremamente acomodado. Em todos os acomodados são infiéis. Eu vou repetir, todos os acomodados são infiéis. Por isso que a palavra de Deus, não vos conformeis com este mundo, nem no que no mundo há. Se alguém se acomoda, se alguém está acomodado com as coisas deste mundo, ele se separa de Deus, porque Deus vem nos libertar. Por quê? Como está em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Daí a necessidade de sermos muito vigilantes naquilo que ouvimos, naquilo que falamos, naquilo que aprendemos e naquilo que praticamos. Certo assim, queridos? Mas a infidelidade também tem o seu preço.
Em um dia terminou para Israel o governo próprio, o templo e a religião estabelecida. As palavras que ouvimos, a apresentação do servo de Deus aconteceu no exílio, onde só existiam alguns restos do povo e o resto da religião. No meio da bancarrota total, no meio das ruínas, Deus apresenta o seu servo, o seu escolhido, a quem ele, Deus, sustenta, aquele sobre quem Deus colocou o seu Espírito, e que faz esse servo do Senhor no meio da crise. A pergunta é bem atual para nós, não é? Mas talvez a resposta nos deixe desiludidos, porque esse servo do Senhor não veio para resolver a crise de Israel. Pelo contrário, sua tarefa, sua missão é a de retomar tudo aquilo que tinha sido confiado ao povo de Deus. Não é? Como a igreja, o Senhor deu à igreja o seu Espírito, o Senhor tem dado poder ao servo de Deus, e a igreja tem uma missão muito importante, está lá no capítulo 5 de Mateus, do verso 13 a 16, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e ninguém ia, mas se o sal, olha que ele fala da nossa necessidade de estar muito avivados, se o sal for insípido, se ele não tem mais sabor, mas se você e eu não temos mais sabor, não estamos sendo mais aquele instrumento que faz uma diferença, mostra através da nossa vida, dos nossos feitos, que há um Deus no céu, mas que está aqui na terra, também tem representantes aqui que somos nós. Então se o sol se torna insípido, sem sabor, não presta para mais nada. Qual é o recado que nós estamos recebendo de Deus? Se a sua vida não é uma vida que mostra que você tem um Deus com você, que transforma porque você é transformado. Há muito crente que tem o rótulo de crente, cheio de costumes, mas vazios de Deus. Você não pode ser vazio de Deus, nós temos que ser cheios de Deus, cheios do seu Espírito Santo. Quando Jesus preparou os seus discípulos, foram 3 anos e meio, está lá em 24 do livro de Lucas, quando ele dá a instrução, vocês ficam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então veja bem, só revestido de poder que ele então fala, e aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Você e eu temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do conhecimento desta palavra, porque essa palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho, e nós precisamos mostrar que não só conhecemos este livro, mas praticamos o que ele ensina. Uma vez praticado, a autoridade de Deus vem sobre a sua vida, você expulsa os demônios, você cura os enfermos, você edifica o povo de Deus quando você ministra, porque Deus está falando por seu intermédio. Daí a necessidade de termos e estarmos assim revestidos do Senhor. Sua função consiste em apanhar o que tinha fracassado, em tomar aquele sofrimento amadurecido e passar para os gentios, para outros povos, porque os judeus perderam essa missão gloriosa, não é, de anunciar o Deus Criador dos céus e da terra à humanidade. Então está aí os talentos, as dádivas confiadas a uns, as cargas e dores suportadas por um povo escolhido e amado, passam a ser patrimônio, não é, de toda a humanidade. Não é de uma nação em particular, mas é de toda a humanidade, não é? Jesus estendeu sua mão à humanidade, por isso que o texto áureo da Bíblia diz, né? Deus amou o mundo, veja, ele engloba toda a humanidade, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu repito, os talentos, as dádivas confiadas a uns, as cargas e dores suportadas por um povo escolhido e amado, passam a ser o patrimônio de toda a humanidade. Tudo o que cresceu e se acumulou durante a longa história da salvação é dado de presente a todos os homens. Os irmãos já notaram como tudo isso é lindo?
como alarga a visão, porque a mensagem e a tarefa do servo de Deus assustam, porque a mensagem e a tarefa de Deus assusta toda a terra, não é? E muito concretas são para a humanidade. Esse servo apresentado como rei veio para decretar o direito e a justiça entre todos os povos. Ele não vai desanimar enquanto não houver direito e justiça na terra inteira. O servo de Deus é luz para os povos, abre os olhos aos cegos, até mesmo daquele que não querem ver. Ele tira a gente das prisões, ele liberta os que estão atirados na escuridão, de todos os cárceres do mundo. E como é que o servo de Deus faz isso? Sem propaganda e sem alto-falante. Que coisa, não é? Ele andava naquelas cidades poeirentas, não é, da Judéia, anunciando a sua palavra, entre homens humildes e simples. Não tinha alto-falante, não tinha televisão, não tinha internet, mas ele abalou a estrutura satânica, destronou Satanás e tomou o lugar daquele que abre o coração para peregrinar. Ele fez isso tudo indo ao encontro de todos aqueles que já foram condenados pelas absurdas leis humanas. Quer dizer, ele não acaba de esmagar a cana que já quebrou, ele não termina de apagar o pavio que ainda está fumegando. Ali onde a sociedade e a religião estabelecidas e acomodadas já deram a sentença final, ali onde não vale mais a pena, ali o servo de Deus faz um novo começo. Jesus fez e abriu as portas da eternidade. Os fariseus e as religiões da época fechavam com muitas igrejas fazem hoje. Fecha a porta para os necessitados. O homem pecou, põe para fora e, de acordo com o que fez, nunca mais será salvo, como se a salvação estivesse nos lábios ou na sentença humana. A salvação está em Jesus. Ainda que os vossos pecados somos como escarlata, se tornarão branco como a neve, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Compreendendo com tanta oposição a cruz, então, o fim da estreiteza e da falsa espiritualidade, o começo da visão mais larga, a ceia onde ele serve. Quando Jesus celebrou a Santa Ceia para os seus discípulos, ele estava mostrando que era o céu, foi ele quem se viu. Agora vamos fazer uma reflexão sobre a nossa lição de hoje. Talvez você já tenha ouvido alguém falar para você que é necessário ter comunhão com Deus e não entendeu o que isso significa na prática. Comunhão, vamos lá. Comunhão significa harmonia no modo de sentir, pensar, identificação. Menciona o dicionário. Sabendo disso, é possível entender que comunhão com Deus diz respeito a levar em consideração o que ele pensa, como ele quer que você haja e sinta e ter harmonia com ele, não é? Como é que você vai ter harmonia com Deus? Conhecendo ele, conhecendo os seus princípios. É muito comum nós irmos para outra nação, então nós temos que estudar sua cultura, seus valores, para poder, chegando lá, não confrontarmos com os princípios de vida daquela nação. Não é isso mesmo? Quando em 2018 nós viemos um grupo de missionários para trabalhar na Bolívia, eu levei 2 anos, 2015, 16, só instruindo eles, mostrando também a cultura da Bolívia. Eu tinha estado lá e eu, por não estar preparado, tive muita dificuldade, né? Então, nesses 2 anos, 2015, 2016 e 2017, foi um ano em que então eles estudaram o idioma deles. 2018 eles entraram na Bolívia, ficaram 15 dias lá, ganharam 39 almas para Jesus, trabalhando com o pastor Raimundo Cupertino, que é o nosso pastor lá na Bolívia. Então, você quer ir morar no céu? Quer ir para lá, não quer? Então você precisa conhecer como é feita a vontade de Deus lá.
Imagina que quando Jesus nos ensinou a orar, como é que ele disse? Como é que Jesus disse para os seus discípulos na orientação? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Como é morar no céu? Como a comunidade angelical vive com o Criador? Você está preparado para ir para lá? Por que muitas das vezes resistimos a Deus quando a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nos instrui como Deus quer que vivamos? Quando Jesus conversou com Nicodemos, lá no capítulo de número capítulo 3, não é? De João, no versículo 3, Nicodemos chegou elogiando o Senhor Jesus, não é? E Jesus disse: rapaz, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. Que reino é esse? Que para se ver tem que nascer de novo. O reino é onde Jesus reina, onde a sua palavra é autoridade. Você acha que aqueles terços de anjo, porque segundo o estudo de angelologia, tem 3 terços a comunidade angelical. Quantos são? Muitos e muitos. 1/3 caiu com Satanás. Não é? Quando ele caiu, foi expulso, ele arrancou 1/3, mas 2/3 estão lá. Imagine vivendo em santidade, em comunhão com o Criador, fazendo a vontade do Criador. Imagine, Jesus diz, quando vocês orarem assim, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Você já estudou? Você tem como estudar? Não temos acesso a isso. Nós não temos, por exemplo, a panorâmica do céu, como é a vida no céu. Eu vou lhe dizer que é glória sobre glória. Lá é onde Deus habita. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, eu chamo de GPS para o céu. Desculpe, eu não tenho pressa de terminar essa aula. Eu quero que você entenda muito bem isso. Quando você lê a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3, não é? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, você vê que Pedro aqui, aquele primeiro pastor, nos dá uma instrução. Como é que eu vou entrar? Como é que eu vou habitar lá com o Senhor? Primeiro é a libertação deste velho homem, porque nós nascemos em pecado, nascemos numa nação cercada de induções, quer nos induzir ao erro, tudo que assistimos, tudo que vemos e tudo que ouvimos, e até um mundo que está sendo governado por ímpios, porque o mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. E Pedro aqui, desculpe que eu já li para vocês, vou ler de novo, eu quero que vocês gravem isso. Está aqui em 2 de Pedro, a partir do verso 3, diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória, por sua glória e virtude. Nos chamou uma vida de piedade, quer dizer, uma vida voltada para as coisas de Deus. Você conhece Deus? Você conhece o que Deus quer de você e de mim, de nós? Eu leio agora a seguir, ó. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento, tem que conhecer, daquele que nos chamou, daquele Jesus, para a sua glória e virtude. O verso 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. O que quer dizer a natureza divina? Você tem uma natureza adâmica, eu tenho, nós temos. Mas está lá em Coríntios, não é? Deixa eu ver se é 1 ou 2 Coríntios, para eu te dar o endereço certo. 15, é 1 Coríntios 15, deixa eu ler aqui o verso, eu disse primeiro capítulo, capítulo 15, versículo 22, é 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, versículo 22. Olha o que diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, quer dizer, essa natureza que nós herdamos de Adão, morre, estamos mortos nela. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Você aceitou Jesus? Você é uma nova criatura, segundo Coríntios 5,17,
coisas velhas passaram, tudo se fez novo, você é uma nova criatura, você está se preparando para morar com o Senhor na glória. Está aí Janice Santos, bem-vinda, Deus abençoe, glória a Deus. Louvado Isabel Ricardo da Silva, já falei, não é? Deus abençoe. Então você é uma nova criatura, você tem que agora estar vivendo no mundo, mas não é do mundo. Nós fomos libertos. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, diz: vos vivificou, estando os mortos em delitos e pecado, nos quais andastes em outro tempo. Olha só, fazer a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como todos os outros que ainda não têm Jesus são, né? Mas agora nós somos uma nova criatura, nós estamos no Senhor. Deixa eu continuar lendo o GPS para te levar para o céu. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante agora da natureza divina. Olha só, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo, você foi comprado do mundo. As pessoas têm que ver em você uma pessoa diferente, atos diferentes, não é? Eu estou no meu coração, né? Veio uma mensagem no meu coração sobre que nos transportou das trevas para a luz, não é? Para o reino do seu amor. Está lá em Colossenses 1,13, eu vou falar sobre este assunto. Porque o que é trevas, o que é mundo um mundo cheio de engano, de mentira, né, de ódio, de carnalidade, quer dizer, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, filhos da ira, porque não conhece o Senhor. Eu tinha 16 anos quando eu aceitei Jesus, eu vivia no mundo fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, eu estava debaixo da ira de Deus, como todos que vivem assim estão, né? E se morrerem debaixo da ira de Deus, vão para o inferno, né? Que foi preparado não para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Mas infelizmente, enquanto eu estou pregando, muitas e muitas almas estão entrando no inferno porque rejeitaram o Salvador. Mas deixa eu continuar lendo sobre o GPS do céu. E vós também, pondo nisto, eu estou no verso 5 de 2 Pedro 1, hein? E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. O verso 6. E a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Olha a piedade de novo aqui. Por isso é que quando nós falamos em piedoso, essa palavra pio, né, vem da palavra que respeita, que serve a Deus, não é? Porque tem também o ímpio, aquele que não respeita. Agora o piedoso é aquele que respeita, né? Eu vou repetir. E a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, né? Agora vamos lá o 7. E a piedade, o amor fraternal. E o amor fraternal, a caridade. Veja que aqui a palavra amor e caridade tem o mesmo sentido, ela é repetida como caridade. Porque o amor não pode ser uma palavra, uma expressão vazia. Não. O amor de Deus, que é considerado ágape, aquele amor perfeito, nós queremos servir o nosso próximo. É o segundo maior mandamento. Então, a piedade. Então está aqui, a piedade é o amor fraternal. E o amor fraternal é a caridade. Vamos para o verso 8. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer conhecê-lo? Então você não vai conhecer o Senhor só com palavras, é com vida, transformadas pelo poder de Deus. Você é uma nova criatura, você vai ser capaz de amar o seu inimigo, você vai ser capaz de fazer bem a quem lhe faz mal. Sabe por quê? Porque você é um morador do céu, não é um morador da terra. Você está de passagem aqui. Você está indo para um mundo perfeito, para onde o Senhor habita, na luz inacessível, onde a perfeição é presente. Nós estamos no tempo, no mundo cheio de erro, cheio de engano. As pessoas, né? E a crente que chega a dizer, eu sou crente, mas eu sou homem. Que é isso? Deu um leva dois.
Querido, você ainda não nasceu de novo, você ainda está com aquela natureza adâmica, aquela natureza que foi contaminada pelo mal, não é? Ainda está presente na sua vida. Osleia Marques, a paz do Senhor, querida, bem-vindo. Um abraço do pastor Afonso, da nossa família toda aí. Então, se você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você vai viver. Você talvez leve um tapa na direita, você vai dar à esquerda, ou na esquerda e dar à direita. Talvez alguém vai te obrigar a andar uma milha, você vai andar duas. Não é? Então, por que isso? Porque nós estamos aqui representando o reino eterno, o reino liberto. É para lá que nós vamos, onde o amor perdura. Reino do seu amor, está lá em Colossenses 1,13. Deixa eu continuar. Porque se essas coisas, está aqui no verso 9, porque aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Quem eu era, eu não vou ser mais, não é? Agora eu sou uma nova criatura. Você é um cristão, não basta você dizer que é cristão, a sua vida tem que provar que você de fato é um cristão. É uma pessoa diferente, a sua vida é diferente, você não paga com a mesma moeda, né? Fazei bem aos que vos fazem mal. Olha aí, isso aí é um predicado do reino de Deus, não é? Você vai orar por aquele que te calunia, te persegue. Em vez de você ter vingança em você, quando a Bíblia diz, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Aí não quer dizer a sua ira, mas a de Deus. E ele completa, porque minha é vingança e eu retribuirei. Então deixa nas mãos do Senhor, não que você deseje o mal para aquele que te faz o mal, mas porque você é uma nova criatura, você é um cidadão do céu, e como cidadão do céu, você vai amar quem não te ama, você vai fazer bem a quem te faz mal. Veja, irmãos, que são esses os sinais do reino de Deus. São esses os sinais de que você está no reino de Deus. E mais ainda, que você conhece o teu Salvador e o teu Senhor. Então o verso 10 diz, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Agora o 11, queridos, o 11 é forte, hein? Olha o que diz o 11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só assim que você vai entrar. É só assim que você vai ter esse acesso, é teu, você se preparou. Eu preparei os missionários para enviar para a Bolívia, eles conheceram a cultura deles, eles conheceram o idioma deles, eles conheceram, enfim, para que eles pudessem chegar. E uma das instruções que eu dei para eles, mesmo já lá, e conversando com eles, mesmo à distância, falei, não se envolva com política desse país. Vocês não estão aí para defender ou para acusar, vocês estão aí para pregar o reino de Deus. Às vezes os cristãos se envolvem tanto com os políticos que perdem a direção do que eles vieram de fato fazer para Deus e estão envolvidos no reino de Deus. O meu reino não é deste mundo, foi o que disse Jesus. Então nós precisamos de estar muito atentos à lição que recebemos de Deus. Mas não é só atento no que temos de falar, mas muito mais no que temos de viver. Vamos lá, continuando a nossa lição, que eu já vou parar, que não dá para eu terminar hoje. Consideração que ele pensa, como ele quer que você haja e sinta e ter harmonia com ele. A Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo, que é Eusírio Osias. Bem-vindo, Deus abençoe. Então, a mente de Cristo é que a mente de Cristo está envolvida na recuperação da sua humanidade. Não é? Ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele veio buscar comunhão com a criatura, por isso ele deu a vida dele. Está lá em 2 Coríntios 5,18, Deus estava em seu Filho, reconciliando o mundo consigo, não lhe imputando os seus pecados. Então está aí, na prática, ter comunhão com o Pai significa estar em constante contato com Ele, para saber quais são a sua vontade para a sua vida. Eu vou parar aqui, para detalhar melhor o assunto, separamos alguns tópicos, para que você entenda como praticar
e aumentar essa comunhão. Então, essa parte aqui, me desculpe, mas eu vou deixar para o próximo domingo, não é? No próximo domingo, nós estaremos continuando essa aula que dei por muito importante, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Então, é isso aí. Glória a Deus, glória a Jesus. Obrigado, né? Chamar essas pessoas para participar do seu vídeo. Amém. Deus abençoe. Você pode comentar aí, não é? No próximo domingo nós daremos continuação a esta aula que eu tenho por muito importante, não é? Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? No próximo domingo vamos continuar. É isso, vamos estar falando ainda como conhecer o Senhor e servi-lo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos chamar o hino 137 do nosso cantor. Amém? Nós vamos já estar caminhando para o encerramento. 137 do cantor cristão. Abra o seu cantor aí e vamos louvar o Senhor agora. Amém? Enquanto Salvador teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver na mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Na vida o pão és tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos encerrando a nossa aula. Quero convidar você que está me assistindo da sede. Às 16 horas nós temos a nossa escola presencial e às 18 horas o nosso culto de adoração. Amém? Também temos ainda ao meio-dia o clamor do meio-dia. Você pode assisti-lo à distância, orar pelos nossos pastores que estão fazendo este trabalho tão importante. Às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, mas também vamos ter o nosso culto público da nossa sede. Amém? Deus abençoe a todos e que possamos nos preparar para melhor servi-lo cada dia. Amém, queridos? E Sônia Maria, bem-vinda. Deus abençoe, querida. Agora nós vamos estar orando, né? Mas eu quero conhecer os aniversariantes da semana. Você fez aniversário esta semana? Parabéns, Deus te abençoe e multiplique muito esta data, mas aos pés do Senhor. Como diz, e é um pedido que lá no Salmo 90, 12, nós sempre lemos. Vamos ler juntos? Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe e multiplique essa data há muitos e muitos anos. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esses momentos que passamos meditando na Tua Palavra. Abençoa os Teus filhos que estão comigo nesta aula, Pai, e que eles cresçam no conhecimento e na graça de Deus. Todos nós precisamos. Prepara-nos para estar na Tua casa com os cultos presenciais. Abençoa os pastores que subirão ao altar para ministrar a Tua Palavra, Pai, que seja uma palavra vinda do Teu trono para alimentar, para sustentar, para fortalecer e para gerar fé nos corações, Pai. Assim eu oro também pelos aniversariantes, multiplica seus anos de vida, aos enfermos, entra com providência e com a cura, Pai. Mais uma vez eu te peço pela irmã Lourdes Chierre, que ainda está internada ali no Hospital Geral de São Mateus. Ó Pai, ser com a Tua serva, com a família dela, Pai, e que ela possa retornar, que eu prometi a ela ontem, quando a visitei, que nós estamos esperando ela para fazer um culto de ação de graças, e creio que o faremos, Pai. Assim eu oro por todos os enfermos, por todos os pedidos, e por todos os irmãos que aí estão comigo.
Eu oro assim com ação de graças em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.